para a vinda de Cristo. Então, em Gênesis, Jesus é o Criador, Ele está junto com Deus Pai na criação do mundo. Em Êxodo, Ele é o libertador, tira o povo da escravidão, e assim por diante. Cada livro da Bíblia nós vemos um enfoque diferente de Jesus sendo apresentado. Então, se Jesus é o personagem principal da Bíblia, então todo aquele ministério de Jesus, aquela vida de Jesus foi profetizada. Tem várias profecias apontando para a vida de Cristo, certo? Então hoje eu queria fazer um estudo com vocês dessas profecias, para vocês verem o quanto a Bíblia ela é digna de confiança, o quanto a Bíblia vale a pena a gente acreditar, certo? Então eu vou aqui com vocês lá para... Vamos ver o Evangelho de João. Vamos ver aqui alguns versos em que Jesus ele fala, faz citações do Antigo Testamento. João 3,14. Vocês estão indo 5, vamos ao capítulo 3, verso 14. Aqui Jesus vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Olha o que ele diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus aqui faz uma referência ao Antigo Testamento. Agora olhe aí o capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então aqui Filipe faz a referência a Moisés, faz a referência também ao Antigo Testamento. Então, há várias vezes ao longo desse evangelho você vai encontrar alguém fazendo alguma menção ao Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia no tempo de Jesus era só o Velho Testamento, era só os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda seria escrito mais para frente, mas o Antigo era o que já existia. Agora, vamos conferir que profecias são essas, que mensagens são essas, que profecias são essas que foram cumpridas na vida de Jesus. Já pensou se cada elemento da sua vida, cada evento da sua vida tivesse sido profetizado centenas de anos antes? Você vai nascer em Açu, você vai nascer sendo filho de fulano de tal, você vai para tal lugar. Imagine cada parte da sua vida ser profetizada com séculos de antecedência. Então nós vamos estudar algumas dessas profecias. Vamos lá. Onde é que Jesus ia nascer? Será que a Bíblia diz? Onde é que Jesus ia nascer? Vamos ver? Miqueias 5:2. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer um estudo de profecias, que é muito bom. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias vai ser um pouco difícil de achar, mas ele fica um pouquinho antes de Mateus, nos profetas menores. Onde é que diz o lugar onde Jesus iria nascer? Belém. Agora vamos ver quem foi que disse que seria em Belém. Miqueias 5:2. O profeta Miqueias profetizou o lugar do nascimento de Cristo. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, você lhe sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí. Então Miqueias, ele veio vários anos antes de Jesus, e ele disse: de Belém é que vai nascer o Salvador. Então a profecia do lugar do nascimento já tinha sido dita centenas de anos antes. Aí vocês conhecem a história. Jesus nasceu em Belém. Aí quem foi que mandou matar os bebês de Belém? Vocês lembram quem foi que mandou matar? O rei Herodes. Ele deu a ordem para que todos os bebês de 2 anos para baixo fossem mortos em Belém. E por causa disso, José e Maria tiveram que fugir. E eles fugiram para onde? Vocês lembram? José e Maria, junto com Jesus, que tinha acabado de nascer, eles fugiram para aquele lugar. Para onde? Não. O anjo disse para José: pegue Maria, seu filho, e fuja para o
Egito, tudo bem, tudo bem. Mas onde é que dizia que... Será que essa parte também já tinha sido profetizada? Vamos ver? Oséias 11:1. Você está em Miqueias, você vai um pouquinho para a esquerda. Oséias 11:1. Onde é que diz que o bebê Jesus, junto com José e Maria, teriam que fugir para o Egito? Oséias 11:1. Herodes ficou sabendo que o Messias tinha acabado de nascer. Aí, para matar logo o Messias, ele não sabia quem era, ele disse: mata todos os bebês, que com certeza no meio desses bebês vai matar Jesus. Aí o anjo diz: pegue Maria e o filho e fuja para o Egito. Olha o que diz em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então Jesus, junto com José e Maria, foram para o Egito. E depois de um certo tempo, quando Herodes morreu, aí o anjo disse: agora pode voltar, que o perigo já passou, podem voltar para a terra de vocês. Mas vocês estão vendo que o lugar do nascimento foi profetizado, a fuga para o Egito também foi profetizada. Agora, será que o ministério de Jesus, o que Jesus ia fazer, as curas, os milagres, também tinham sido profetizados? O que vocês acham? Vamos ver? Isaías 61, 1 e 2. Isso que eu estou fazendo com vocês é muito importante, porque para vocês perceberem o quanto a Bíblia ela se conecta, o quanto uma parte que aconteceu aqui foi profetizada muitos anos antes, e que é para a gente acreditar nas profecias. As pessoas por aí vão dizer assim: não, a Bíblia é só um bocado de fábula, um bocado de lenda que as pessoas inventaram, não tem conexão nenhuma. Um escritor fica contradizendo o outro, mas nós vamos ver que não é assim. Isaías 61, verso 1 e 2. Olha aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e assim por diante. Será que essa profecia se cumpriu em Jesus? Será que Jesus fez tudo isso que a gente acabou de ler? Ele curou as pessoas, ele consolou quem estava quebrantado. Ele fez isso ou não fez? Vamos ver Jesus dizendo isso? Lucas 4,16. Lucas capítulo 4, vamos ver Jesus falando essa profecia. Lucas 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e assentou-se para ler. E adivinha o que foi que Jesus leu na sinagoga? No sábado de manhã, no mesmo horário que nós estamos lendo isso aqui agora, foi o horário que Jesus leu essa profecia. Lucas 4, verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, e assim por diante. Então aquela profecia de Isaías se cumpriu na vida de Jesus, e ele mesmo leu aquela profecia. Vocês estão gostando dessas conexões do antigo com o novo? Vamos ver mais? Vocês lembram que quando Jesus chegou no templo de Jerusalém, estava tendo aquele comércio, estava tendo aquela confusão, né, aquela bagunça. O que foi que Jesus fez? Vocês lembram dessa história? Jesus chegou no templo, estava todo mundo fazendo comércio lá, aquela algazarra, e Jesus fez o quê? Quebrou tudo, fez o que mais? Ele pegou o quê para expulsar o pessoal de lá? Vocês lembram? Lembra não? Ele pegou um chicote e saiu expulsando todos os comerciantes do templo, saiu expulsando todo mundo que estava fazendo confusão, fazendo algazarra.
comercializando no lugar do templo e disse: esse lugar aqui é uma casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Será que isso que Jesus fez também foi profetizado? Vamos ver? Vamos ver lá, Salmo 69:9. Livro de Salmos 69:9. Onde é que diz que Jesus tinha tanto zelo, tinha tanta preocupação com o templo, com a sua casa? Salmo 69:9. Diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Então, quando Jesus chegou no templo, que era para ser um lugar tranquilo, que era para ser um lugar reverente, aí ele não gostou daquele espírito de confusão, aquela zoada do comércio. As pessoas que vinham para o templo para orar estavam perturbadas por causa daquele barulho e não estavam em sintonia com o propósito daquele lugar. Por isso Jesus expulsou os comerciantes, expulsou os mercadores, para que aquele lugar voltasse a ser uma casa de oração. Então tudo isso aqui são profecias que se cumpriram na vida de Jesus. O que mais? Agora só citando aqui para não demorar muito. Vocês lembram que Jesus disse para a mulher samaritana que ele era a água da vida e que a pessoa que recebesse aquela água no seu coração se tornaria uma fonte para jorrar para a vida eterna? Isso também Deus disse no Antigo Testamento: eu sou a fonte de água viva. Só o que é que vocês fazem? Ao invés de vir a mim, vocês vão cavar poços, cisternas furadas para tentar saciar sua sede, ao invés de vir para mim. Então essa profecia estava no Antigo e se cumpriu na vida de Jesus. Agora vamos ver umas profecias mais específicas, umas profecias mais detalhadas ainda. Vocês lembram que Jesus chegou em Jerusalém, naquela entrada triunfal, todo mundo recebeu ele com aqueles ramos de oliveira, todo mundo recebeu ele aclamando ele como Filho de Deus, né? E Jesus chegou montado no jumentinho. Será que isso também estava profetizado? Vamos ver? Zacarias 9:9. Isso aqui é importante. Bem pertinho de Mateus. Nesse vai para frente, vai para trás, vocês vão pegando o costume para achar esses livros pequenos que ficam um dentro assim do outro, que às vezes a pessoa não acha no dia a dia. 9:9. É importante a gente fazer isso. Zacarias 9:9. Onde é que diz que Jesus entraria montado no jumentinho? Olha o que diz aí: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Então até a forma como Jesus entrou em Jerusalém já tinha sido predito. E agora vamos seguir. Lá em Salmo 41:9, não precisa abrir, lá diz também que Jesus seria traído por um amigo próximo. Lá diz assim: até aquele que comeu do meu pão se voltou contra mim. E lá na ceia, Jesus deu aquele pão molhado para Judas, e Judas saiu para trair Jesus. Então isso que Judas fez também tem sido profetizado. O que mais? O fato de que Jesus ia ser crucificado, ele não ia ter outro tipo de morte. Onde é que diz isso? Lá no livro de Jó. Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, você sabe disso? Antes de Gênesis, Moisés escreveu o livro de Jó. E lá no livro de Jó, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele será levantado da terra. E Jesus morreu, foi crucificado, e na crucificação eles levantavam a pessoa ali na cruz. Então, a morte de Jesus também foi profetizada. O que mais? Quando Jesus estava sendo crucificado, os soldados estavam repartindo as suas vestes, dividindo para ver com quem ia ficar. Isso também foi profetizado. No livro de Salmos,
Jesus diz assim: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica eles deitam sortes. Então Davi também fez uma profecia de o que iam fazer com as roupas de Jesus no momento da crucifixão. O que mais? Vocês lembram que Jesus teve sede na cruz? Também no livro de Salmos 69, 21 diz que ele ia sentir sede e que para ele beber eles iam dar fel. Lá nos Evangelhos diz que Jesus tomou, eles deram vinagre para Jesus tomar. E lá no livro de Salmos diz que foi fel. Então é mais ou menos a mesma coisa. Vinagre com fel. Por quê? Por que era vinagre? Por que eles deram isso para Jesus? Porque essa maneira como eles deram isso para Jesus beber, eles colocaram uma esponja na ponta de um pau, na ponta de um pedaço de pau, e essa esponja que eles usavam era para limpar os sanitários romanos. Então por isso que eles colocavam vinagre e fel, que era para poder limpar os sanitários. Então com a esponja suja de tanto limpar as latrinas, eles pegaram aquilo e deram para Jesus beber. Então isso tudo tinha sido profetizado centenas de anos antes pelo rei Davi. Outra coisa, nós vimos que o fato dele ser levantado foi profetizado, e dele ser traspassado, dele furar as suas mãos e seus pés, isso também foi dito na Bíblia? Também. Não precisa abrir. Lá em Zacarias 12, verso 10, diz assim, ou melhor, 13, verso 6: se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então Jesus foi ferido, Jesus foi traspassado entre os seus, entre as suas criaturas, da mesma maneira como Zacarias profetizou. O que mais que a gente pode ver? Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? Entre dois malfeitores. Onde é que está isso na Bíblia? Em Isaías 53 diz que ele foi contado com os malfeitores, ele foi crucificado entre os ladrões. E onde é que diz que ele seria sepultado na sepultura do homem rico? Também em Isaías 53. E que ele seria ressuscitado. Está lá no livro de Salmos. O teu santo não veria corrupção. Jesus não seria decomposto como as outras pessoas, ele seria ressuscitado. Então agora vamos respirar. Nós vimos muitas profecias, né? Mas o que é que vocês entenderam disso que eu falei? Tudo isso que eu mostrei para vocês é para demonstrar o quanto a Bíblia é digna de confiança. Cada detalhezinho, cada evento da vida de Jesus já tinha sido falado, já tinha sido profetizado. Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Ele não veio para abolir o Antigo Testamento, e sim para cumprir na sua vida. Agora, eu falei aqui vários detalhes, várias profecias que a gente não conhece, vocês não lembram. Só que os fariseus, os líderes, eles conheciam tudo isso que nós lemos agora, eles conheciam de cor. Todas essas profecias, os fariseus, eles conheciam de cor e salteado. Eles sabiam mais do que nós. Por que eles sabiam isso de cor? Porque para eles, só em você saber isso de cor, só em você decorar essas profecias, você já estava salvo. Então você já era o bichão, você já era uma pessoa espiritual, se você decorasse todas essas profecias. Para ele já estava bom demais. Só que qual é o problema? Qual é o problema deles saberem todas essas profecias e de terem todo esse conhecimento? Será que ter conhecimento é prejudicial? É? Será que ter conhecimento, buscar saber, estudar, ter o conhecimento, mas não querer obedecer? Olha o seguinte, tudo isso que nós vemos aqui, eles olhavam, eles diziam sem olhar na Bíblia. Eu olhei aqui com vocês foram conferir, alguns já ficaram até com sono, né, tanto ver. Mas os fariseus, isso aqui eles aprendem desde criança. Eles sabiam isso desde criança. Mas qual foi o problema
deles? Se eles sabiam de tudo isso, qual foi o erro? Onde foi que eles erraram? Se o conhecimento não é uma coisa ruim, o que foi que eles erraram? Foi exatamente isso que o irmão Antônio falou. Eles conheciam tanto, eles sabiam tanto. Então eles queriam todo aquele conhecimento só para eles. Eles eram egoístas. Você viu aqui que tudo isso que a gente está estudando aqui, eu estou passando para vocês. Eles não faziam isso. Eles liam só para eles, deles para eles mesmos e pronto. Os outros os analfabetos, as pessoas do povo que não entendiam, problema deles. Eles, como eles sabiam, eles eram... E tem até uma passagem de Deus, semana passada, que me chocou, porque eu também percebi, que ele disse assim, esse povo que não conhece a lei, foi o que ele chamava? Maldito. É maldito. Já pensou? Eu estou aqui na frente e eu estudei, né, para passar essa lição, e eu chego e digo para vocês, ó, vocês tudinho que não sabem, vocês tudinho que não lê, vocês são tudo maldito. Já pensou se eu dissesse isso? Os fariseus diziam isso. Está vendo? Eles chegavam assim e diziam, olha, vocês tudinho que não sabem ler, vocês tudinho que mal sabem contar, vocês que nunca tiveram um rolo da lei em casa, que não sabem nada disso que eu sei, vocês vão tudo se lascar e eu sou o maioral, vocês são tudo malditos. Os fariseus, eles desprezavam o povo que eles deveriam ensinar, eles deveriam guiar aquele povo para a salvação. Mas o que eles faziam? Eles discriminavam as pessoas e não colocavam em prática aquilo que eles sabiam. Então, ter conhecimento demais, mas não colocar em prática e não viver o amor, não adianta. É por isso que Jesus, quando João Batista estava preso, mandou o seu discípulo dele perguntar: és tu mesmo o que devemos esperar ou devemos esperar outro? És tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Aí Jesus disse: você está aí, assista. Aí ele passou o dia curando, pregando a palavra, ressuscitando mortos, fazendo toda a obra, né? Aí de tarde ele dispensou: pode ir, digam a João que os cegos veem, os coxos andam, os aleijados estão correndo e aos pobres é pregado o evangelho. Aí para a gente assim, a gente acha isso tão, poxa, para quem pouco é pouco, é justamente como os fariseus discriminavam os pobres. As pessoas no Caldas, eles não davam o menor valor, achavam que eles não mereciam. Pois é. Jesus acolhia todos. Pois é. Então Jesus tornava o evangelho uma coisa acessível para todo mundo. Então os fariseus, o que eles faziam? Na sinagoga, vocês sabiam que... quantas mulheres tem hoje aqui? 3, 4, 5, 6. Vocês sabiam que na sinagoga a mulher não podia entrar? Se vocês mulheres tinham que ficar para trás da porta, só os homens podiam ficar. As mulheres ficavam por trás de uma parede, vendo só por um buraquinho. E os homens é que podiam entrar na igreja para escutar a palavra. Então eles discriminavam. As mulheres discriminavam os pobres. Os pobres não tinham vez na sinagoga. Então, a palavra, o evangelho que eles pregavam era uma coisa fria, era uma coisa formal, uma coisa sem vida. E Jesus, pelo contrário, Jesus chegava assim na multidão e tinha todo tipo de gente lá. Os pobres, os aleijados, os cegos, todo mundo, todas as classes, podia ver, podia ouvir Jesus pregando e podia entender, porque Jesus explicava de maneira simples. Jesus explicava de maneira simplificada que dava para qualquer pessoa entender. Certo? Então era assim que Jesus fazia. Mas agora, eu quero ir com vocês aqui para quinta-feira. Jesus, ele chamava a atenção dos fariseus por causa do comportamento deles. E olha o que Jesus disse. João capítulo 8, verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Jesus diz aqui para o povo. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E
disse isso. A gente conhece esse texto aqui, que é uma frase bonita, né? Uma frase que a gente coloca nos calendários, coloca na frente da nossa casa, né? Mas para as pessoas isso aqui foi um choque. Essas afirmações de Jesus, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, isso chocava as pessoas. E ninguém acreditava, os judeus não acreditavam quando Jesus dizia isso. Eles diziam, você está falando de você mesmo. Você está dizendo que você é a porta, você está dizendo que é o filho do homem, você está dizendo que é isso e aquilo, mas você está dando testemunho só de você. E aí Jesus foi falar com eles, foi dizer, olha, tudo que eu digo é o Pai que manda eu falar, eu e o Pai nós somos um, a mensagem que eu estou pregando, a mensagem que o Pai me enviou. Agora preste atenção no versículo 23. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo eu não sou. Então Jesus falou para aqueles judeus, vocês são daqui de baixo. A mentalidade de vocês é só daqui da terra, é só daqui de baixo. Tem pessoas que não conseguem falar nada espiritual, não conseguem conversar nada sobre a Bíblia, não conseguem ter uma conversa sobre coisas que são de Deus. Tem pessoas que o diálogo delas, a conversa delas é só coisa da terra. São pessoas, como Jesus disse, são pessoas de baixo, não são pessoas de cima. Pessoas que a mente delas é direcionada para as coisas de Deus. Tem gente que só fala de coisas terrenas, não se importa com as coisas do céu. Então os fariseus eles eram dessa maneira. Eles só pensavam neles mesmos e nas coisas daqui. Eles não pensavam no reino de Deus, não pensavam na vida eterna. E por causa disso, eles pereciam, porque eles faziam parecer para as pessoas que eles eram piedosos, que eles eram bondosos, mas era só fachada. Tudo que eles faziam era para aparecer e não porque eles se importavam com os outros realmente. Então eles enganavam eles mesmos e pior, eles encaminhavam os outros. Eles pregavam para os outros, mas desencaminhavam eles da verdade. Então, como é que a gente pode evitar o comportamento deles? Como é que a gente pode evitar ser pessoas de baixo e passar a ser pessoas de cima? O que é que vocês entendem dessa frase de Jesus? Parar de nos importar com as coisas desse mundo e passar a gostar das coisas do céu. Como é que a gente pode aprender a fazer isso no dia a dia? Estudando a Bíblia, orando muito. Por quê? As primeiras horas do dia, exatamente. O que é que a gente precisa ir abandonando, sacrificando, deixando de lado, né? Para a gente deixando as coisas do mundo, deixando de gostar das coisas do mundo e passando a gostar das coisas de Deus. O que a gente precisa fazer? Oi? Deixar os vícios para trás. As más companhias, né? Pois é. Vocês sabiam que tem um verso na Bíblia que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que quando são crianças, quando estão ali começando a sua vida, são bem comportadas, são bem educadas, né? São bem... aqueles meninos que são um exemplo assim para os outros, mas aí começa a se juntar com quem não presta, e aí começa a se corromper, começa a mudar o comportamento. Da mesma maneira o adulto, a pessoa está aqui na igreja, está aqui louvando, né? Está aqui em comunhão, mas aí começa a se misturar com algum amigo, pessoas até da família, que falam moralidades, falam coisas que não são de Deus, e a pessoa ali para se enturmar acaba, né, fazendo concessões e acaba se misturando ali, acaba nem parecendo mais um cristão, nem parecendo mais que é crente, como as pessoas dizem. A gente pode escolher se manter invicto, porque Daniel e seus 3 amigos eram só 4 pessoas que temiam a Deus no império da Babilônia.
A Babilônia todinha adorava os ídolos. A Babilônia todinha era aquela cachorrada. Todo mundo ali não adorava o Deus de Israel. Só 4 jovens. E aqueles 3 jovens ficaram em pé e todo mundo se curvou diante da estátua de ouro. A gente pode permanecer fiel, a gente pode permanecer ileso, a gente pode permanecer firme a Deus, mesmo estando diante das pessoas incrédulas. Mas a verdade é que a gente tem que se cercar de pessoas que nos levem para perto de Deus. A gente não pode permanecer, querer ficar perto de Deus e querer se achegar das pessoas que não nos levam para perto dele, pessoas que nos afastam dele. Como diz o verso, as más conversações, aquelas rodas de conversa que só fala coisa nojenta, que só fala coisas que Deus não gosta, elas corrompem os bons costumes que você aprendeu. Elas encaminham você. E desse jeito é na vida. Tem gente. Eu acho que hoje a gente poderia, pode ser uma paráfrase, né? Como a tecnologia está muito acessível hoje, a gente poderia juntar nessas más conversações os maus vídeos, né? Porque hoje os militares adolescentes, os adultos também, vem muito vídeo bobo na internet. Porque quando você começa a ver, eu acho que nos 5 primeiros segundos já dá para você saber se o vídeo tem futuro ou não. Se o vídeo vai ser uma coisa edificante ou não. Muito raramente, né, irmão? Você precisa assistir o vídeo todo para saber se o vídeo é bom. Pela influência ali, pela pessoa, você já sabe se o vídeo é bom ou não. Então você, guiado pelo Espírito Santo, já acende uma luzinha dizendo: eita, isso aí não é coisa boa. Isso aí não é coisa boa. Então isso aí também corrompe. Eu não vou perder meu tempo assistindo um vídeo que só vai falar bobagem, que é um vídeo montado para fazer a pessoa rir com uma situação de traição, ou de mentira, ou de homossexualidade. Porque hoje os vídeos é quase tudo assim, né, Gabriel? Você concorda com isso? Os vídeos aparecem para a gente no WhatsApp. Quando você vai encontrar um vídeo que fala de saúde, que fala de uma coisa boa, se alimente bem, faça exercício, não sei o quê, né? Confie em Deus, que tem os vídeos bons. Já tem 30 que é só bobagem. Então, que nós passamos pelo Espírito Santo, dá ouvido a coisa do Espírito Santo, quando você abrir o vídeo, pelos primeiros segundos você já vê que no texto, você já apaga, já não passa para frente nem assim. Por quê? Porque isso vai corrompendo. Eu fico entranhado na nossa cabeça aquelas imagens, aquelas bobagens, aquelas coisas, né? Pois é. Então, esses vídeos, essas coisas que a gente vê na internet seduzem muito e às vezes mudam o nosso jeito de pensar, mudam nossas crenças. Tem gente que, por causa de coisas da internet, que vê realmente, deixa de acreditar na Bíblia, passam a achar mais interessante aquilo que elas assistiram do que aquilo que elas leem na Bíblia. E aí elas vão. Pois é. Então, está cheio de coisas para nos tirar do caminho de Deus, está cheio de coisas para corromper a nossa mente, para nublar a nossa mente. Então nós temos que pedir a Deus para que Ele nos faça deixar de ser pessoas de baixo. Serve-se de pessoas que falam de Deus, que falam da Bíblia, que falam de coisas celestiais, que levam você para perto de Deus e não que levam para baixo. Tem gente que, quando a gente vai falar de teologia, vai falar disso que a gente está falando aqui hoje, aí elas começam a bocejar, começam a ouvir e dormem. Mas se você sabe e começar a falar de uma coisa normal assim. Se eu falar assim, você sabe quem foi que se acidentou ali na Doutor Luiz Carlos ontem, noite? O carro me bateu na moto, a pessoa ficou toda estraçalhada lá. Aí a pessoa começa a falar e passa o dia todo falando com você. Porque ela viu nas notícias, viu no Facueiro, viu no Jabarrocha, viu não sei aonde. E aí começa. Acho que nem se existe. É porque fulano de tal, filho amigo meu, os filhos soltar lá e aí as pessoas gostam tanto da fofoca, que aí passam o dia todo falando daquilo. Agora vamos falar de Deus. Oi. Olha aí. Porque eu já assisti um vídeo falando no arrebatamento, e o arrebatamento que eu, depois que eu entrei na frente, eu vi que não é do jeito que eles esperavam. É o povo tudo sumindo, o povo tudo desesperado, uns viajando, som de avião, e a família tudo doida para pular. Mas não foi assim que eu aprendi. Aí muita gente que está
Pois é. Eu duvido, mas era qual o certo? É o que eu estou vendo na igreja ou o que esse pregador está mostrando? Pois é. Por isso, o filtro é a Bíblia. A coisa assim, muitos vídeos também nem falam da palavra no fundamento. Os vídeos, os filmes, as novelas, né? Tudo você tem que conhecer a Bíblia primeiro para você não ser enganado. Quem não conhece a Bíblia acha que aquilo é verdade. A pessoa não tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar. A pessoa não. Você está falando de Deus, está bom. Você já ouviu alguém dizer isso? Você está falando de Deus, para mim está bom. Falando de Jesus, Jesus é lindo. Vocês conhecem pessoas que falam desse jeito? Pois é. E hoje tem o Espiritismo, além de usar as novelas, muitas outras coisas, eles estão fazendo filmes espiritualistas mesmo. Aí tem uns títulos bem bonitos, céu, não sei o quê. É um espírito bem bonito, mas você tem que perceber. Por exemplo, aparece no meu Facebook, a minha rede social é o Facebook. Ninguém me procura no Instagram não, porque eu tenho, mas não entro. Aí aparece muito. Aí um desses filmes mais recentes que ficou muito conhecido é o Padre Acabona. E eu já vi pastor José Benedito fazer, eu nunca assisti. Tem um livro e tem um filme. Que o povo acha que é muito mas não é espiritualista. É do espiritismo. E agora eu estou batendo, inclusive, um que aquele ator Edson Celular, que era da Globo, não sei se ainda é, ele fala o papel principal, que é do espiritismo. Então, as pessoas têm que estar ligadas. Você tem que estar ligado nisso. Quem produziu esse filme? Vê o espírito do filme, você tem a Bíblia, o Espírito Santo mostra para você que aquilo ali não vai edificar. Aquilo ali vai ter uma mentira. Vai falar de reencarnação, vai falar que a pessoa morre, vai para outro plano. Pois é. Tudo isso a gente sabe estudando a Bíblia. Enquanto a gente fica adiando, confiando apenas em quem está pregando, o pregador lá na igreja vai explicar e eu vou aprender só ouvindo ele falar. Mas se você mesmo for buscar, se você mesmo for atrás do estudo da Bíblia, você nunca vai aprender de verdade. A gente aprende, as maneiras de aprender, tem um estudo que mostra que a gente vai aprendendo por vários níveis. A gente aprende pouco ouvindo, aí a gente aprende um pouco mais lendo e a gente aprende totalmente se a gente ensina. Quando você ensina para outra pessoa, você aprende completamente aquilo. Você aprende pouco só ouvindo, você aprende um pouco mais lendo, você aprende completamente quando passa para outra pessoa. Dessa maneira. Então, você precisa estudar, você precisa conhecer, para você não ser seduzido, para você não cair em qualquer mentira, em qualquer coisa que, fulano tal me contou, eu estou aqui acreditando. Pois é. Então, busque a palavra de Deus, estude ela, para você não cair nesse engano. Então, vamos ler o que diz lá em João 8,30. Essa lição de hoje é só um resumo, porque se vocês entrarem de manhã no Zoom, eu falo disso aqui com toda a paciência, bem debulhado, todo dia. Vocês baixem o Zoom no celular de vocês, mandavam o link no grupo, e aí vocês entram. Por isso que hoje eu estou resumindo assim, falando bem por cima, porque durante a semana eu falo bem. Você escuta, né, de manhã? Eu escuto. Olha aí. Isso não tem mais nem tanto que comentar, né? Porque todo dia a gente fala. Então, gente, a maioria das pessoas que escutaram Jesus naquele dia não deram atenção. Muitas se rebelaram, muitas permaneceram sendo pessoas de baixo, mas a boa notícia é que está no verso 30 a 32. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam acreditado nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade é que liberta, só a verdade que deixa você totalmente protegido contra a tentação e contra os enganos. Quando você uma vez conhece a verdade tira as algemas, liberta você da escuridão. Ninguém mais engana você. Você não cai mais em engano nenhum. A Bíblia é a verdade. Amém? Que oração? Vamos orar?
Hoje a lição foi mais simples, foi mais resumida, mas que vocês possam ficar com isso na sua cabeça. Eu devo conhecer a verdade por mim mesmo, eu devo correr atrás dela. Eu não devo esperar que dava ensino no sábado de manhã, ou que dava ensino no estudo. Eu sei onde eu conheço a verdade, é na Bíblia. E tem os estudos bíblicos que vão me ajudar a entender os temas da Bíblia. Então eu vou atrás, eu vou buscar, para que eu não seja enganado por nada. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, mesmo poucos, mas temos certeza que os Teus anjos estão aqui, por isso nós somos muitos. Sim, Deus. Então, Senhor, peço a cada pessoa aqui, na sua simplicidade. Alguns aqui têm dificuldade de leitura, alguns aqui talvez tenham dificuldade de entender temas complicados, mas que o essencial dessa mensagem possa ficar no seu coração. Amém. Para que quando algum familiar, o vizinho, o amigo perguntar: por que você acredita nisso? Por que você acredita naquilo? Que eles possam saber responder. Sim. Que os outros possam se admirar com a sabedoria que eles têm. E principalmente porque eles te veem, eles veem o Senhor refletido na vida deles. Sim, Deus. Fica com cada um deles. E que nós possamos ser pessoas de cima e não pessoas de baixo. Amém. Que possam deixar de gostar das coisas do mundo e passar a gostar das coisas do céu. Fica conosco, dá-nos um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.